Jogo de prego na área, esse vai ser o episódio menos clubista do nosso canal. Eu sou o Lucas. Eu sou o Leonardo. A gente está aqui hoje para poder fazer um resumão do que foi, do que está sendo essa 18ª rodada de Brasileiro. Vários jogos já se encerraram aí, jogos de sábado, jogos de domingo. Agora tá rolando o Santos, então a gente não vai conseguir comentar com precisão o resultado. Mas enfim, tivemos aí Sport Recife Bahia 0x0, nada muito a comentar. Um joguinho bem xoxo, né? Xoxinho. O Sport aí praticamente rebaixado, já conseguiu uma melhora recente, né? Empatou esse jogo, teve a vitória contra o Santos, aliás, um empate contra o Santos, né? Então conseguiu ali somar uns pontinhos, mas tem uma vida muito difícil, 87% de chance de ser rebaixado, então assim, Sport praticamente já pensando no ano que vem na Série B. Pois é. Bahia brigando pela parte de cima, considero que seja um tropeço do Bahia, né? Apesar do Sport ser um time que é forte dentro da Ilha do Retiro, mas o Bahia pensando em Libertadores, pensando talvez ali na briga até entre os 3 primeiros colocados, considerado um tropeço, porque não conseguiu vencer, teoricamente, o time mais fácil do campeonato. Pois é, apesar disso, um pontinho fora de casa, se for analisar dessa maneira assim, né? Um ponto fora de casa é sempre importante. E o Bahia se mantém ali também no grupo dos 5 primeiros ali, coladinho com... Não tão colado assim, mas perto ali de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Isso. Em compensação, que não teve de emoção nesse, teve de emoção em Mirassol e Vasco da Gama, né? Jogo muito aberto. A gente tinha comentado até que a questão do Vasco não melhora de jeito nenhum. O Vasco teve esperança até o último minuto do jogo, praticamente. Tomaram o terceiro gol logo após fazer o empate. Situação do Vasco, assim, tudo acontece no Vasco da Gama, né? Impressionante. E geralmente tudo de negativo, né? Tudo os caras não dão sorte, eles conseguiram fazer 2 gols rapidinho ali, imaginei até que... Uma reação muito rápida, pois né? Talvez, pela reação tão rápida, parecia até que o Vasco às vezes ia conseguir vencer o Mirassol e virar o jogo, né? Mas aconteceu o oposto, né? Tomaram o gol e Mirassol, sensação do campeonato, o time ia ser batido nesse campeonato, poucas derrotas, perdeu pro Cruzeiro e pro... Bateu dúvida que agora não sei se já jogou com o Flamengo. A gente pode conferir depois, mas pouquíssimas derrotas. Pouquíssimas derrotas. Ninguém esperava isso do Mirassol. Começou. Ninguém esperava o Mirassol brigando na parte de cima, brigando ali pela faixa de Libertadores. É uma campanha muito interessante. O técnico do Mirassol que teve passagem pelo Cruzeiro, foi da comissão técnica da época do Ronaldo ainda. É um cara bem inteligente, fã de futebol manager, se inspira nas táticas do jogo para trazer isso para dentro do futebol. Então vai ser interessante acompanhar a trajetória dele aí. Pois é. Sensação do campeonato, Mirassol. Fluminense e Grêmio, esse aqui que eu imaginei que seria um jogo feio, né? Previ isso e, tipo assim, teoricamente foi 1-0 foi ali, feio, né? Não teve tantas oportunidades assim. A que teve, né? O Fluminense aproveitou, 1-0. Fez valer o fator casa. O Grêmio se mantém lá na parte de baixo da tabela. O Fluminense aparentemente se recuperando depois daquela sequência de derrotas do pós-mundial, né? Venceu o Inter fora pela Copa do Brasil e agora venceu o Grêmio. 2 vitórias, coincidentemente, contra times gaúchos. Estão numa fase bem ruim os dois. O Inter parecia que ia se recuperar, voltou para a estaca 0. Vem de derrota para o Fluminense. Perdeu também o último jogo para o São Paulo, né, dentro de casa. Então, assim, o Inter está vivendo aquela fase que todo ano o Inter vive também. A incerteza do Inter de 10 anos aí, pelo menos, vivendo nessa fase aí. Começa mais ou menos bem ali, cria expectativa no torcedor, na galera que acompanha e do nada... A torcida empolga, é o melhor futebol do Brasil, vai brigar por título e no final... Corinthians e Fortaleza também, apesar de ter sido um empate 1-1, foi um jogo que teve emoção até o fim. O gol do Corinthians no finalzinho, ficou a maior parte do jogo atrás no placar pro Fortaleza, né? É um empate bem chorado, né? Eu acho que foi justo até o resultado. São 2 times ali que estão numa fase de meio de tabela, aparentemente, né? Não vão brigar por muita coisa nesse campeonato. O time do Corinthians, dentro de casa, sempre é muito difícil de se arrancar pontos do Corinthians. Verdade. Mas nessa temporada, aparentemente, alguns times têm conseguido isso. O Cruzeiro empatou fora com o Corinthians. Muita gente viu como um resultado ruim e, para mim, é um resultado positivo. É muito difícil tirar a ponta do Corinthians. O Corinthians vinha de vitória também na Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? Sim. Que ninguém apostava na vitória do Corinthians, mas conseguiram do jeito Corinthians de ser. 1-0 ali, chorado, passando emoção. Tivemos aí também Botafogo e Cruzeiro. O melhor jogo da rodada. Melhor jogo da rodada. Botafogo, eu fiquei surpreso, cara. O Botafogo não ganha do Cruzeiro em casa desde 2011. O tabu tá bem grande aí já. O Cruzeiro vinha de uma sequência aí para a torcida negativa, né? Que vinha de alguns tropeços, empates e a derrota pro Ceará em casa. Só que a torcida tem que entender que
quando se ganha várias seguidas, não tem campeonato ganho, e quando se perde uma partida também, não é terra arrasada. Pois é. A torcida tem que saber fazer essa diferenciação. O Cruzeiro contra o Botafogo jogou ao melhor estilo Cruzeiro de Leonardo Jardim, time muito objetivo, matou o jogo nas 2 oportunidades claras que teve, dominou o jogo, controlou bem as ações, o Botafogo teve chances ali, até no segundo tempo o Cássio foi obrigado a fazer uma boa defesa, mas assim, jogo muito controlado do Cruzeiro. E Caio Jorge, cara do campeonato. É o 9 do Hexa. Não tem jeito. Caio Jorge, que atacante veloz, finalização dele é excepcional, um atacante que finaliza muito bem, velocidade, é um atacante muito completo, a gente já pode ficar até de olho, porque o filho do Ancelotti treinando o Botafogo, quem sabe ele não dá uma dica aí pro Ancelotti levar o Caio Jorge, né? Pois é, com a característica dele, eu acho que jogando no Brasil são poucos os jogadores que eu vejo, né? Sim. Porque ele é um camisa 9, mas é um cara muito móvel, um cara muito rápido. Aquela jogada do gol do Matheus Pereira, que ele parte em velocidade, assim, são poucos os atacantes 9 de ofício do Brasil que eu vejo que tem a capacidade de fazer uma jogada daquela, né? Não querendo levantar polêmicas, mas características que para mim se assemelham muito a um outro 9 muito famoso, que é o Robert Lewandowski, que é um jogador 9, centroavante, finalizador, mas o Lewandowski tem muito essa arrancada também, ou pelo menos tinha, né? Agora ele já está com a idade mais avançada. Claro que, guardadas as devidas proporções, não estou falando que o Caio Jorge está no nível do Lewandowski. Mas por característica, Mas por característica, é um jogador que consegue ter um arranque. A época de Bayern, o Lewandowski fazia isso muito bem, esse arranque em direção ao gol. Então, assim, eu acho que é uma característica bem semelhante. E não é nada absurdo pensar nisso também não, porque algumas semanas atrás foi cogitado o nome do Caio Jorge em alguns clubes alemães. Eu não lembro se o Bayern de Munique estava na... Sim, se foi Bayern de Munique, Borussia Dortmund. Surgiu essa possibilidade, né, do Caio Jorge no Bayern e no Bayer Leverkusen também. Foi ventilado ali o nome, assim, aparentemente não foi nada oficial, foi só alguma especulação que surgiu aí, mas eu acho até que ele se encaixaria bem. Mas espero que fique muitos anos no Cruzeiro, né? Pois é, também história aí ainda. Pelo menos essa temporada, né, ele sendo jovem, eu acho que os times de fora vão ficar muito de olho nele, mas ele conseguindo terminar essa temporada aqui e o Cruzeiro atingindo os objetivos, eu acho que ele sairia pela porta da frente e de repente até rendendo uma boa quantia pro Cruzeiro também. Com certeza. Resultado que foi interessante pro Cruzeiro também, Ceará e Flamengo, empate. Empate, o Flamengo ficou a grande parte do jogo ali vencendo, né? Conseguiu abrir o placar cedo até, mas o Ceará buscou o empate, o Pedro Raul fez um gol de cabeça, para mim numa falha do Rossi, inclusive. O Rossi saiu muito mal do gol, mas um resultado interessante pro Cruzeiro e pro Ceará também, né? O Ceará também é um time que está surpreendendo, ao meu ponto de vista, nesse Campeonato Brasileiro. Imaginava o Ceará brigando muito na parte de baixo e, pelo contrário, eles estão brigando ali no meio de tabela, perto do G7, aí às vezes dá uma caidinha ali, mas estão mantendo ali no meio da tabela, né? Acho que está bem consistente o Campeonato do Ceará. Esse Brasileirão tá, vou dizer, engraçado, porque o meu time não está envolvido, né? Tem muitos times grandes na parte de baixo da tabela, né, bicho? Sim. A briga Grêmio embaixo. Passando aperto, o Vasco passando aperto, o próprio Santos. Inter ali também, na metade de baixo da tabela, o Santos. Sim. Então, isso dá margem, dá espaço para esses times que a gente não esperava muita coisa, tipo o Mirassol, o próprio Ceará, ocuparem essas vagas de cima, né? E aproveitando esses pontos aí que os times grandes foram deixando pelo caminho, eles foram conquistando e com muito mérito, né? De estar ocupando essa posição. Mais um empate também, teve Vitória e Palmeiras 2-2. Muitos empates na rodada, Muitos né? empates. O Vitória abriu 2-0 contra o Palmeiras. Tivemos um pênalti muito polêmico no jogo do Palmeiras. Ao meu ver, parece que o jogador do Vitória não tocou para derrubar o jogador do Palmeiras, mas questão de arbitragem a gente sabe como que é no Brasil. Toda rodada tem polêmica, para time A, para time B, então não dá para falar, tá ajudando o Palmeiras, tá prejudicando. O Campeonato Brasileiro é isso. Então, assim, o empate teoricamente ruim para o Palmeiras, apesar de estar perdendo por 2-0, conseguir buscar um empate é uma coisa que deve ser glorificada, né, por conseguir a reação no jogo, mas assim, pensando ao longo prazo, Campeonato Brasileiro, Palmeiras vinha aí de uma sequência ali que está perdendo alguns pontos, eu acho que foi mais perder 2 pontos do que ganhar um. O Palmeiras, se quer brigar pelo título, tem que começar a ter resultados mais convincentes. E é o que se espera do Palmeiras, né? Tipo assim, com todo respeito ao Vitória, mas analisando projeto, elenco, capacidade técnica dos jogadores do plantel, assim, a gente se espera que tanto Palmeiras quanto Flamengo não passem tanto aperto contra esses times né, geralmente ocupam, né, a parte de baixo da tabela. E você vê, eu não sei, eu não
não consigo afirmar se isso é um mérito do Vitória, desses times menores que conseguem, né, combater frente a frente com esses times grandes, ou se é de repente, um pouco de uma instabilidade do próprio Palmeiras, do próprio Flamengo, né, de não estar conseguindo se impor com tanta veemência como a gente imaginava no começo do campeonato, né? Eu acho que a questão do Flamengo ao meu ver, o Flamengo tem uma certa dificuldade em definir os jogos. Uhum. O Flamengo contra o Atlético pela Copa do Brasil teve chances de vencer o jogo, não conseguiu matar o jogo. Contra o Ceará também teve chance de matar o jogo, não conseguiu. Acho que o Flamengo cria muito e acaba pecando nisso, né? Não consegue matar o jogo ali quando é necessário. E aí acaba fazendo o Flamengo perder pontos, perder alguns partidos importantes. Contra o Santos também na Vila Belmiro, quando o Flamengo teve aquela derrota improvável, o Flamengo teve chances de vencer o jogo contra o Santos e acabou pecando ali na parte final, que é a parte de matar o jogo. Vamos ver se isso se mantém, né? Ou se agora, virando essa virada do turno para o retorno, se esses times realmente engrenam e conseguem se impor da maneira como todo mundo que acompanha o futebol projeta, né? Porque Sim. realmente a nível de projeto de orçamento, Flamengo, Palmeiras e o Botafogo, disparados aí, a gente sempre coloca eles como a nata, né, do campeonato, e a gente, por consequência, espera muita coisa. Mas é isso, a partir do momento que entra em campo é 11 contra 11 e a gente nunca sabe o que vai acontecer de fato, por mais que hajam essas expectativas, né? Inter e São Paulo a gente comentou brevemente, São Paulo ganhou de 2-1, São Paulo conseguindo aí uma retomada, né, depois que o Crespo assumiu. Quando a gente começou, a gente falou que o Crespo estava vindo para dar uma injeção de ânimo no São Paulo e aparentemente deu certo. Funcionou. O São Paulo vem de 5 jogos, se eu não me engano, sem derrota aí. Eu não sei se são 5 vitórias, mas eu acredito que sejam 5 jogos de invencibilidade. Então, assim, o trabalho do Crespo tem sido muito consistente aí no São Paulo, conseguiu dar uma engrenada boa, apesar do São Paulo ter ficado uma parte do campeonato aí brigando ali na parte de baixo, agora já está ali na parte brigando mais próximo do G7 do que, teoricamente, da zona de rebaixamento. Pois é, a sequência são de 4 vitórias e 1 empate, então praticamente aí no mínimo 5 jogos sem perder o São Paulo. E é uma coisa engraçada, porque eu lembro que na primeira passagem do Crespo, ele também foi um cara que tirou o São Paulo daquela fila de títulos ali, enfim. Sim. E fiquei até surpreso naquela época que ele foi demitido. Então é interessante ver ele voltar, né? Tipo assim, é um cara que imagino que fosse muito querido pela torcida. Sim, por conta do... Tem uma certa identificação. Sim, eu lembro de frase estampada no vestiário e tal. Enfim, interessante ver esse momento de São Paulo também, um time grande aí se reconstruindo dentro do próprio campeonato, né? Com certeza. No momento na zona de classificação para o Sul-Americano, vamos ver se ele se mantém por aí ou se consegue traçar voos mais altos no campeonato. A gente quase esqueceu aqui de comentar o jogo do nosso rival, Bragantino Atlético. O Atlético ganhou do Bragantino 2-1. Não foi planejado, tá? Esqueceu mesmo. O Bragantino, aparentemente, acabou o gás do Bragantino, né? Vem de uma sequência muito ruim. São, se não me engano, 5 derrotas já no Campeonato Brasileiro. Perdeu na Copa do Brasil pro Botafogo também. Aparentemente, o gás do Bragantino acabou um pouco. O trabalho de Seabra era interessante. Eu não acho que o erro seja, talvez, o Seabra. Talvez o elenco do Bragantino realmente tenha muitas carências, porque é um elenco jovem, é um elenco que não tem grandes contratações, igual os outros times que estão brigando na parte de cima, né? Então, assim, eu acho que falta ali para o Bragantino, talvez, ter um elenco mais longo, com jogadores mais experientes. Tem bons jogadores, né? Alguns caras que... Qual que é o nome daquele camisa 10 deles, bom de bola? O John John jogando muita bola, inclusive. O cara que costuma fazer a diferença a favor deles, né? Mas é aquilo, você não pode contar só com uma base de um time muito boa. O interessante seria que você tivesse aí outros jogadores. Claro que é difícil você ter também 11 suplentes do mesmo nível dos titulares, mas, assim, importante, não sei se faz parte dos planos do Bragantino se reforçar nessa janela de meio de temporada, mas acho que seria importante caso eles queiram, né, permanecer ali naquela parte de cima da tabela, brigando por uma vaga em competição internacional. Esse último jogo com o Atlético até conseguiram um empate ali, estando com um jogador a menos, mas no final tomaram o segundo gol. O Atlético se recuperando na temporada, vinha de resultados ruins, aparentemente espantou a crise, né, que estava instaurada no clube, conseguiu bons resultados, venceu o Flamengo na Copa do Brasil, agora vem com essa vitória em sequência pelo Campeonato Brasileiro, conseguindo se reestabilizar no campeonato. Pois é, ganhar do time como o Flamengo numa competição de mata-mata, assim, claro que ainda vai ter o próximo jogo ainda, o jogo da volta, que a gente também vai comentar, mas assim, dá uma moral, traz, né, uma confiança de volta. Com certeza. Espero que não seja muito grande essa confiança aí. Espero que essa confiança dure até o próximo jogo. Foguinho de palha.
Enfim, esse foi o resumão da rodada. O jogo do Santos está rolando agora. Infelizmente a gente não vai conseguir cravar o resultado nem comentar em cima disso. Mas se tudo der certo, em breve a gente solta um outro vídeo separado comentando aí sobre esse jogo do Santos. Sigam a gente para mais, acompanhem a gente aqui e nas nossas outras plataformas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Valeu.